Fala galera boa do Smart! Primeiramente, oficialmente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a terceira aula de Primeira República. A primeira foi ao vivo, a segunda a gente falou sobre a chamada República da Espada, quando os presidentes eram militares, vai de 1889 a 1894, e a que a gente inicia agora é a mais importante, chamada de República Oligárquica. A cada 10 exercícios que caem no seu vestibular sobre a Primeira República, normalmente 8 são dessa fase aqui. Então essa fase é a fase mais importante. Vamos analisar todos os presidentes. A gente já debateu o conceito geral, então vamos de governo a governo. Estou aqui com o meu sabre de luz, seu professor Marconi Cabo, com essa incrível viagem que é a história. Vamos lá. Início da República Oligárquica. O que marca ela? É o momento que a gente vai ter presidentes civis. Muito bem, isso a gente já debateu no último slide, o primeiro, na verdade, na última aula. O primeiro presidente civil do Brasil vai ser o senhor, um paulista do PRP, o senhor Prudente de Moraes. Foi eleito para o mandato de 1894 a 1898. Do PRP, paulista, ele assume o poder, é o primeiro presidente civil. Pô, professor, e o governo dele, hein? Como é que vai ser o governo dele? O governo dele foi horrível. Professor, por que o governo dele foi horrível? Primeiro, muitos militares ainda queriam continuar no poder. Floriano foi categórico, falou, cara, militar no poder dá confusão. Esse negócio não dá muito certo. É melhor a gente sair do poder e fazer o trabalho de militar. Deixa os civis lá. Mas muitos militares ainda queriam continuar no poder. Então ele sofreu uma forte oposição dos militares. Você lembra que ainda tinha o grupo dos monarquistas. Os monarquistas odiavam o presidente Prudente. Então vamos lá, ele tem forte oposição tanto dos monarquistas quanto dos militares. Para piorar, o seu governo é marcado por uma série de crises. Professor Marconi, pelo amor de Deus, me explica que crises são essas. Olha aqui, por favor, pessoal. Crise econômica, oriunda do encilhamento. A gente ainda estava vivendo a crise econômica do encilhamento. Crise política. Como você já compreendeu, o presidente precisava do apoio das oligarquias estaduais, ou seja, dos estados, dos partidos estaduais, dos governadores, e esse cara não tinha. Então ele não tinha o apoio do Congresso, não tinha o apoio dos governadores. Num país que tem tripartição do poder e federalismo, o Congresso e os governadores têm muito poder. Se você, como presidente, desagrada os governadores e o Congresso, cara, não dá certo. Seja isso lá na República Velha ou seja nos dias de hoje. Isso com certeza não vai dar certo. Então, ingovernabilidade. E do ponto de vista social, lembra aquela imensidão de pessoas que apoiavam imensamente o presidente... Gente, deu um Floriano? Então, esse movimento chamado de jacobinismo era contra o presidente Prudente. O povo odiava tanto o Prudente que tentaram matar ele mais de uma vez. Tentaram matar ele com pedrada, tentaram matar ele com facada, sim, acredite se quiser. Detalhe, teve um cara que ainda puxou uma arma para tentar matar o presidente, não conseguiu matar o presidente porque o ministro da Marinha apareceu na frente e o ministro da Marinha tomou um tiro. Olha tamanho era caótico o governo deste cara. A coisa mais importante do governo dele foi a famosa Guerra de Canudos. Vamos entender a Guerra de Canudos, que é tão cobrada nas nossas provas? Vamos lá, para a Guerra de Canudos, primeiro a gente tem que saber, trata-se de uma revolta rural. Professor, como assim uma revolta rural? Ela aconteceu, pessoal, no campo. Tá, professor, eu não estou entendendo isso muito bem. Aconteceu no campo, sim, num contexto rural. Explica para mim, professor, por favor, esse negócio de contexto rural. Vamos lá, preste atenção. Vamos relembrar a primeira aula. O campo era a região mais populosa do Brasil, concentração, o dinheiro vinha da agricultura, só que a terra era concentrada no formato de latifúndios, o Estado não intervia, com direitos sociais porque a estrutura era liberal, pobreza geral no campo, insalubridade e uma hierarquização social gigantesca pautada na figura do fazendeiro contra o sertanejo chamado de Jeca, o Freca Tatu, o famoso Jeca Tatu de Monteiro Lobato. Então pensa o cara do campo. O cara do campo, ele ganha muito pouco, não tem salário mínimo. Ele não tem acesso à educação, à escola, à moradia, porque não existem direitos sociais. Ele trabalha para o fazendeiro. Não tem transporte público barato para ele tentar a vida em outro lugar. E se ele chegar em outro lugar, ele não vai conseguir muita coisa.
ele ganha muito pouco do fazendeiro, ele vive um cenário muito pobre, muito difícil. Para piorar, ele é obrigado a aceitar a ajuda desse fazendeiro. E em troca dessa ajuda, o fazendeiro ainda pede que ele vote num candidato. É o voto de cabresto, é o clientelismo, é o coronelismo, que a gente já falou nas aulas anteriores. Então esse cara, presta atenção, ele não tem esperança, porque o governo não te dá um meio de ascender socialmente. E pô, dentro da estrutura econômica você não vai conseguir chegar lá, então eu tenho um cara que não tem esperança, eu tenho um cara que está ali fragilizado, eu tenho um cara que não sabe para onde ele pode ir. Nesse mundo, presta atenção, olha que coisa interessante. Um homem deu esperança para esse povo. Seu nome, Antônio Mendes Maciel. Era um beato. Professor, o que é um beato? Aqueles caras que estão sempre na igreja, que conhecem todo o discurso do padre. Se você é católico, você sabe, o padre às vezes fala... Aí vem aquele cara e sabe sempre a paz do padre, sabe a hora de levantar, sentar, enfim. O beato está sempre ali. Tinha um beato que ele estava desconfiado que o padre estava recebendo apoio do coronel para falar bem do coronel enquanto o coronel matava as pessoas. Presta atenção. Professor, todo padre era corrupto? Óbvio que não, mas essa é a história de um que era. E aí, quando ele descobriu o escândalo, presta atenção, num domingo, no meio de uma missa, levanta o tal do Antônio, aponta-lhe o dedo, presta atenção, aponta-lhe o dedo para todo mundo, para o padre, e fala o seguinte: você é um sem vergonha. Você, em vez de apoiar o povo, em vez de apoiar a causa de Deus, está apoiando os corais. Enfim, esculachou o padre. E o povo... E muita gente na igreja apoiou esse tal de Antônio Mendes Maciel. Claro que ele foi expulso da igreja. Claro que os coronéis falaram que ele era pessoa não grata, ou seja, se ele ficasse lá ia dar ruim para ele. Então ele pegou um grupo de homens, coisa pouca, menos de 30 pessoas. E eles partiram em direção ao sertão para ocupar uma terra que aparentemente não tinha dono. Fundaram ali um arraial, ganhou o nome de Arraial de Belo Monte. O Arraial de Belo Monte tinha duas plantas muito características, uma chamada de canudos, que vai dar o nome para esse lugar, e uma outra que crescia em favos, chamada de favela, que vai contribuir para uma outra história que eu vou te contar daqui a pouco. O ponto era, aqueles homens que viviam ali não precisavam mais de religião, porque o Antônio Conselheiro passou a ser uma espécie de pastor daquele grupo ali. E se a gente for parar para perceber, um movimento protestante. É cristão, não é católico, é protestante. É difícil definir, mas a gente define assim. Aquele homem então passa a ser uma espécie de orientador. E aqueles outros que viviam ali começam a plantar, de dividir a enxada, começam a viver com uma ideia de uma propriedade coletiva. Professor, aquilo é comunismo? Não. No máximo um proto-comunismo, mas mesmo assim esquece esse nome, pelo amor de Deus. O ponto era, isso começou a dar certo. E aquilo passou a ser uma espécie de esperança. O povo percebia, com o coronel eu nunca vou ganhar nada, com o governo também não. Lá com o Antônio talvez a minha vida melhore. E foi crescendo, 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 chegando ao patamar de ter mais de 30 mil pessoas vivendo em Canudos. Vamos entender então a forma que pode cair na sua prova. Onde aconteceu? No sul da Bahia. O líder, o Antônio Mendes Maciel, passou a ser conhecido como Antônio Conselheiro. Ele era um duro crítico à República, não porque ele era monarquista, ele não era monarquista, pode cair na tua prova para ferrar. Ele era um crítico da República porque a República adotou o Estado laico, na visão dele, de um homem muito religioso, isso era algo negativo. Ele também era crítico à igreja. Professor, por que crítico à igreja? Porque ele viu padres que se degeneraram, padres corruptos, não que todos os padres fossem, mas os que ele conheceu, levou ele a ficar com um ódio à igreja. Era um movimento messiânico. Professor, o que é movimento messiânico? Quando um povo que não tem esperança olha um cara e vê como seu líder, seu salvador, Messias. Muito bem. Contra o quê? Contra a hierarquização gerada pela concentração fundiária, que eu já expliquei isso para você, contra o coronelismo, ou seja, Canudos é fruto daquela aquela sociedade desigual. O que gera Canudos, o que gera Contestado, o que gera o cangaço, é sempre o gabarito vai ser sempre o mesmo. Esses movimentos são contra aquela sociedade desigual. Muito bem, presta atenção. Os coronéis, então, assustados, mandaram seus matadores, chamados de jagunço, o homem que trabalha para o coronel, tentar acabar com Canudos. Foi feio. Professor, o pessoal de Canudos morreu? Não, os jagunços. Canudos pegou em armas, se defendeu e todo mundo falou, cara, era um lugar, imagina, os caras amavam Canudos. Aqui a gente vai continuar.
Presta atenção. Olha o tamanho de Canudos. Olha a igreja de Canudos. Foca nessa cruz aqui, que está em cima da igreja de Canudos, que eu vou te contar a história depois dessa cruz. Você vai achar isso bem interessante. Presta atenção. O governador, então, assustado, o governador que apoiava seus coronéis, mandou a polícia estadual. Não fez efeito. Pediram ajuda ao presidente. O presidente prudente mandou os seus soldados. Também não fez efeito. Mandou por uma segunda vez. Também não fez efeito. A partir do momento que o governo federal não conseguia destruir um bando de sertanejo, governo, galera, que 30 anos antes havia ganhado o Paraguai na guerra mais sangrenta da América do Sul, a Guerra do Paraguai, como que ele perdia para alguns sertanejos em Canudos? Os jornais do Brasil começaram a trabalhar o fato. Os jornais do Brasil começaram a comentar. Alguns jornais, isso já caiu no Enem, colocavam eles como fanáticos, seguidores de um maluco por uma causa louca. Outras viam como heróis, homens que lutaram, homens que estavam dando a própria vida por uma causa maior. A Folha de São Paulo mandou um dos seus jornalistas mais brilhantes para lá, um homem chamado Euclides da Cunha. Chegou como um crítico, mas ao passar algum tempo se apaixonou, se encantou tanto pelo que ele viu, que ele fez um livro que virou um clássico da literatura brasileira, Os Sertões, quando ele mostra o grande Antônio Conselheiro dizendo que tudo muda. Não acredite que só porque um poder é estabelecido que ele não pode acabar. O mar vai virar sertão, o sertão vai virar mar. O governo então resolveu fazer uma proposta maluca. A cidade do Rio de Janeiro estava lotada de gente, não tinha casa para as pessoas, enfim, eu já vou falar daqui a pouco, estava uma grande crise habitacional. Então o governo resolveu oferecer água para quem está no deserto. Como assim? Ele resolveu oferecer o seguinte: quem se alistar no exército e lutar na Guerra de Canudos, eu vou dar terra assim que você chegar. Então presta atenção, você se alistava, ia para a Bahia, matava as pessoas em Canudos, voltava. Muita gente no Brasil, porém, pensou, é um preço ok. Eu vou lá na Bahia, mato as pessoas. Que isso, professor? Isso é muito desumano, sim, mas era o que eles pensavam. Eu vou lá na Bahia, mato pessoas, volto, consigo terra e fico tranquilo, que eu preciso construir minha casa no Rio de Janeiro e não tinha terra. Porque o Rio de Janeiro, se você conhece bem, é um lugar espremido entre o mar e o morro. E as pessoas não vivem no morro, não dá para viver no mar. Então, né? E era caro, cara, morar no Rio de Janeiro. Ainda é caro morar no Rio de Janeiro, mas enfim. A terceira onda, comandada pelo coronel Moreira César, cercou os habitantes de Canudos, fizeram uma falsa promessa de paz. Canudos não tinha como resistir, se rendeu, jogaram as armas no chão, o governo federal entrou e aconteceu uma das piores degolas da história do Brasil. Sim, degolas. Eles entravam de casa em casa, essas casinhas que você está vendo aqui, entravam de casa em casa, não importa se era velho, se era novo, se era criança, se era homem, seguravam o cabelo e degola. Dos 30 mil, sobreviveram menos de 5 pessoas. E entre os mortos estava Antônio Conselheiro. Se você gosta de ver coisas macabras, se você jogar no Google morte do Antônio Conselheiro, você vê a foto do corpo dele, tiraram uma foto do corpo dele, mas eu não ia botar isso aqui no slide. Mas enfim, se você gosta de ver isso, pode procurar. Foi um golpe duro no coração do Brasil, mas as coisas continuaram. Os paulistas conseguiram eleger um outro presidente e dessa vez assumia o senhor Campos Salles. Falei muito na aula ao vivo, né, sobre o Campos Salles, por quê? Campos Salles havia sido um político lá da época do Império e ele entendeu que o poder, para ter poder você precisa ter base, é o que eu já falei isso para vocês já em outras aulas. O poder é como uma cadeira, cara. Você quer entender o poder? Preste atenção. O exemplo que eu dei na nossa última aula, o poder é um copo de chopp, isso é o presidente. O poder é a bandeja. Quem apoia são os 5 dedos do garçom. Se o garçom segurar com um dedo só, cai. Qualquer presidente ele pode fazer o que ele quiser, desde que ele tenha apoio. Se o povo deixa de apoiar, se as forças econômicas deixam de apoiar, se os grupos políticos deixam de apoiar, esse presidente vai perdendo poder e cai. Repare que no final de um governo as pessoas vão abandonando os elos, os pontos de sustentação, as colunas vão quebrando e aí depois cai. Foi assim com Dilma, foi assim com Temer, enfim. Então, isso é o poder. E Campos Salles percebeu que ele tinha que criar uma base de poder.
Como criar uma base de poder? Primeira coisa, você tem que resolver o problema, cara. O Brasil estava passando por uma crise econômica sem precedentes. Foi a pior crise da história econômica republicana do país. Ou seja, em toda a república nós não tivemos uma crise pior. Ela foi as 3 piores crises. Encilhamento número 1. 2, Fernando Collor de Mello, quando confiscou as poupanças. Número 3, a que a gente está vivendo hoje em dia. Pô, professor, mas parece que as outras foram tão piores. Hoje em dia a gente tem uma moeda estável. Agradeço, a gente tem um plano chamado Plano Real. Eu ainda vou explicar para vocês até o final do ano como que é esse Plano Real e como ele é importante para garantir a estabilidade do Brasil, por mais que o dólar esteja tão alto. Vamos lá, preste atenção, preste atenção, preste atenção. A primeira coisa que o Brasil precisava era ter dinheiro. Pô, professor, demora muito tempo para ter dinheiro. Sim, Campos Salles não tinha muito tempo. Então o que ele fez? Pegou empréstimo. Pegou empréstimos, blue, pegou muito dinheiro, blue, segurou aquele muito dinheiro na mão dele e os governadores estaduais desesperados, uma crise ferrada, todo mundo precisando de dinheiro e aquele bando de governador, pelo amor de Deus, presidente, me dá esse dinheiro, me dá esse dinheiro, me dá esse dinheiro. Ele, a gente pode fazer um pacto. O pacto é o seguinte, eu já falei isso na última aula. Eu tenho dinheiro. Você, como governador, controla os partidos estaduais. Logo, você controla os senadores e os deputados. Eu, como presidente, não governo sem os deputados, sem os senadores. Eu preciso do apoio do Congresso. Você, governador, controla o teu partido. Se eu, presidente tenho dinheiro. Se eu conseguir o apoio da maioria dos governadores, eu vou conseguir o apoio da maioria dos partidos. Se eu conseguir o apoio da maioria dos partidos, eu consigo o apoio da maioria dos deputados, eu consigo o apoio da maioria dos senadores. Eu consigo aprovar medidas. Se eu consigo aprovar medidas, eu consigo governar. Então o Campos Salles percebeu isso. Outra coisa, precisamos garantir que esta mesma curriola, que a gente chama de oligarquia, governo de poucos, continue no poder. Para isso a gente precisa de voto. É nesse momento que é fundamental dar legitimidade para os fazendeiros locais. Eles precisam escolher as professoras, os delegados, eles precisam matar quem eles quiserem, não acontecer nada. Eles precisam ter liberdade para continuar fazendo tudo aquilo de errado que eles faziam. Porque em troca, eles garantem que a população que vivia nas suas fazendas votem nos candidatos que foram mandados pelo presidente e pelo governador. Como a maior parte do povo vivia no campo e o campo era concentrado, a maior parte do povo vivia em fazendas. Esses coronéis, então, controlavam o voto da população conforme o desejo dos governadores e presidentes, em troca de poder fazer o que eles queriam. Os governadores precisavam de dinheiro para bancar as suas campanhas para comprar mais deputado e resolviam apoiar o presidente. Isso é o pacto fundacional da Primeira República. É a partir deste pacto que a Primeira República vai dar certo. Quer entender a Revolução de 30? Quer entender como é que Vargas fez uma revolução? Vargas só fez o que ele fez quando esse pacto deixou de existir. Então o presidente passa a ser um copo de chope, a presidência passa a ser uma bandeja e os dedos passam a ser as oligarquias estaduais representadas pelos governadores. O presidente dá dinheiro para os governadores, em troca os governadores oferecem apoio. Isso é o pacto político, pacto político entre o presidente e as oligarquias estaduais. Cara, eu resolvi, na última aula, 10 exercícios com vocês. Desses 10 exercícios, 5 questões do Enem só cobravam este pacto. Para você ver a importância disso num contexto político. É muito importante. Se você quer entender a história do Brasil, você precisa entender como que o presidente faz pacto com os governadores e deputados. Se o presidente começa a falar mal dos governadores e mal dos deputados, normalmente quando isso acontece, vem algum escândalo no governo e ele cai. Isso é a história do Brasil. A história do Brasil é uma história muito caótica politicamente falando e conseguir estabilidade é muito difícil. Esse era o modelo de Campos Salles. Além disso, para garantir que essa curriola continuasse no poder, ele criou um dos órgãos mais corruptos da história do Brasil. É a Comissão de Verificação dos Poderes. Era o órgão que tomava conta das eleições estaduais. Muito bem, além de tomar conta das estaduais, federais, era o órgão que tomava conta para ver se as eleições ocorreram corretamente. Quem tomava conta deste órgão? O antigo presidente da Câmara dos Deputados. Quem era o antigo presidente das Câmaras dos Deputados? Normalmente o deputado mais corrupto. Seria como se eu colocasse o maior traficante do Brasil para tomar conta das fronteiras. É botar a raposa para tomar conta das galinhas. Óbvio que isso não vai dar certo. Isso daqui, então, legitima o roubo. Isso é Campos Salles, considerado um dos presidentes mais corruptos da história do Brasil.
Brasil. Muito bem, pessoal, muito bem. Assim que ele sai do poder, ele consegue eleger outro paulista, outro. Caraca, professor, é muita raça de paulista no governo. Nem fala. São muitos paulistas, mas muitos paulistas. Muitos mesmo. Não são poucos. São Paulo é uma das oligarquias mais poderosas do Brasil. Vamos lá então, presta atenção. Dever de casa. Você pensa, provavelmente você pensa um dia em se casar com uma pessoa que você ama, ser bem sucedido na profissão, realizar seus sonhos e construir uma grande família. A vida é feita de pilares, todo governo também. A primeira coisa que precisava ser feita no Brasil era estabilizar. O Brasil era um caos. Precisávamos estabilizar o Brasil, criar uma coluna política. Campos Salles criou a política dos governadores. Rodrigues Alves, quando assume, presidente seguinte, ele vai governar de 1902 a 1906, ele já tem estabilidade política. Ele percebe, está na hora agora de eu conseguir uma estabilidade econômica, construir o segundo pilar. Como o governo era oligárquico, ele não era pautado na população, ele era pautado no bem-estar dos grandes fazendeiros. Então ele criou uma política chamada política da socialização das perdas. Essa coisa escrota aconteceu na Primeira República e vai acontecer em algumas outras fases do governo brasileiro. Preste muita atenção que isso vai ser muito útil para entender uma série de presidentes da história do Brasil. Você vai entender Rodrigues Alves, você vai entender Dutra, você vai entender Figueiredo, você vai entender uma série de outros presidentes do Brasil. Se chama política de socialização das perdas. Professor, o que é a política de socialização das perdas? A nossa moeda na época era o réis e ela era contada em libra ou dólar. Vou trazer para a linguagem de hoje para ficar didático. $1 é igual a R$ 5,50. Presta atenção. Vamos supor que $1 fosse igual a R$1. Se $1 fosse igual a R$1, um iPhone custaria mais barato, uma passagem aérea custaria mais barato, importar ia ficar muito mais barato. O brasileiro então ia comprar uma série de produtos americanos que eles iam ficar baratos. Então a gente ia aumentar a importação. Por sua vez, um americano quando fosse comprar café do Brasil, vamos supor que o quilo do café de exportação fosse, sei lá, $20 o quilo, imagina que fosse isso. Imagina, quilo não, uma saca de café custe 20 reais uma saca de café, imagina, para vender, para exportar, né, porque você compra em grande quantidade, então maior. 50 reais para melhorar, uma saca, aquele sacona de café, você vai vender por 50 reais. Presta atenção, se R$1 é igual a $1, uma saca de café passa a custar $50. Presta atenção. 1 para 1, fica caro para o americano comprar o produto no Brasil e fica barato para o brasileiro comprar o produto nos Estados Unidos. Então a gente vende pouco para os Estados Unidos e compra muito dos Estados Unidos. Como as relações entre os países são feitas em dólar, a gente manda muito dólar para comprar e recebe pouco. A gente quebra a economia. Cria-se um negócio chamado de balança comercial desfavorável. Tá. Mas uma das medidas do governo é fabricar dinheiro em grande quantidade para desvalorizar a moeda. Vamos supor que $1 seja igual a R$5. Se $1 é igual a R$5, importar fica muito caro. Se importar fica muito caro, o brasileiro importa menos. Opa! Estamos mandando pouco dinheiro para fora. E se uma saca de café custa R$50 e $1 custa R$5, logo uma saca de café custa $10. Ao desvalorizar a moeda, o produto de exportação brasileiro fica mais barato e por isso vende mais. Isso é a política de socialização das perdas. Desvaloriza a moeda para aumentar o lucro dos cafeicultores. Professora, se o Brasil depende do café, isso é ótimo. Cara, é ótimo para deixar o Brasil mais dependente do café. O lado bom é que você enriquece os fazendeiros. Qual é o lado ruim? Que você gera inflação. Então a maior parte do povo brasileiro vai sofrer por inflação, vai comprar feijão mais caro todos os meses, vai ver o seu salário perdendo valor para os fazendeiros ganharem mais. Economia, meus amores, não é mágica. Se alguém ganha, normalmente um outro perde, num caso como esse. Então a desvalorização é uma grande transferência de renda, tirar do mais pobre para transferir para o mais rico. Mais pra frente eu vou te explicar isso com mais calma, quando a gente for chegar nos anos 80, eu vou te mostrar em casos melhores do que esse daí.
Isso foi a política de socialização das perdas. Uma outra proposta que o presidente foi contra, foi assinado durante o governo do presidente, mas ele não assinou. Quem vai aprovar é o presidente seguinte, é o chamado Convênio de Taubaté. O Convênio de Taubaté era uma política, uma intervenção do Estado na economia. E olha aqui uma questãozinha do Enem. O aluno fica na cabeça, cara, República Velha, a economia era liberal, logo o Estado não intervia na economia. Bem, para todo mundo sim. Para o café, não. O Estado não intervia na economia, exceto com o café. Presta atenção. Com o café, preste muita atenção, existia a política de valorização do café. Professor, eu não entendi. Vamos supor uma relação. Você aí é o cafeicultor, eu, Marconi, sou o banqueiro, e a Ana, minha esposa, que não está aparecendo no vídeo, mas está aqui próximo de mim, se torna o governo. Pô, professor, eu não consigo ver a Ana. Ok, mas saiba que ela está aqui perto. Ela é o governo. Você é o produtor, eu o banqueiro, Ana o governo. Funciona o seguinte, assim que você produz uma safra nova de café, o café está fresquinho, acabou de produzir. Os americanos estão loucos para comprar nosso café. Então eles pagavam 70, 80, 60, 50, 40, 30, 20 dólares, 30 dólares a saca. E aí você começava a vender. Só que do mesmo jeito que você está vendendo muito café, todos os seus amigos cafeicultores também estão. Chegava um momento que a gente vendia tanto café que começava a inundar os Estados Unidos de café e os armazéns começavam a ficar cheios de café. E aí pensa o americano, meu armazém está cheio de café, não querer mais café de brasileiro. Só que, meu amigo, você tem um monte de café aí estocado e você precisa vender isso. Então, desesperado, você começa a cair o preço. E todo mundo começa a cair o preço e o preço do café desvaloriza. Chegava no final da safra a vender café por 3 dólares a saca. Só que como o Brasil dependia do café, isso era ruim para o país. Então, o que é o Convênio de Taubaté? O Convênio de Taubaté é o seguinte, quando o café caía muito o preço, você deixava de vender o café lá para os americanos e vendia para mim, que sou banqueiro. Então eu comprava de você um preço mais elevado do que você venderia para os americanos, eu estocaria o café e quando faltasse café nos Estados Unidos, eu venderia para os Estados Unidos. Ué, professor, eu não estou vendo intervenção do governo em momento nenhum. E se o preço não subisse? Você acha que o banco ia quebrar? Não. O governo que você não está vendo, que é minha esposa Ana, comprava este café com o teu dinheiro, com dinheiro público e jogava no mar. A medida então era o seguinte, o governo gastaria do próprio dinheiro para que o preço do café não caísse, continuasse elevado. Ou seja, nós tínhamos no Brasil, meus amores, um cafeicultado, um estado pautado para os cafeicultores. Anota uma frase então, na República o rei era o café. Professor, a República não tem rei. Quem mandava no Brasil era o café. Muito bem, isso na política externa nós tínhamos um problema. Como você sabe, o boom do café levou os brasileiros a invadirem a Bolívia. Boa parte do estado da Bolívia nós ocupávamos. E aí, para resolver este problema, presta atenção, o presidente Rodrigues Alves contratou um homem que é um cara brilhante, José Maria da Silva Paranhos Júnior, nosso grande barão do Rio Branco, o filho do Visconde do Rio Branco. Visconde do Rio Branco, o grande diplomata do Império, Barão do Rio Branco, o grande diplomata da República, passou a ser o grande diplomata do Brasil. A forma como ele agiu diplomaticamente foi tão brilhante que até hoje a diplomacia brasileira é pautada nele. Não à toa que a escola que forma diplomatas no Brasil é chamada de Rio Branco. Vamos lá, o que esse tal desse Rio Branco fez, hein? Ele convidou o presidente do Brasil, o presidente da Bolívia, para o Hotel Quitandinha em Petrópolis e convenceu que era possível fazer um acordo bacana. Qual o acordo? Ele falou, cara, o território que os fazendeiros brasileiros ocuparam já é dos fazendeiros brasileiros, você não vai conseguir ir embora daí. E tem um território brasileiro que vocês ocuparam. Que tal eu te oferecer o território brasileiro que os bolivianos ocuparam, você me passa o território boliviano que os brasileiros ocuparam, é o Acre, a gente paga 2 milhões de libras, que era a moeda mais poderosa da época, e além disso a gente ainda cria uma estrada de ferro que vai ligar o Rio Madeira ao Rio Mamoré. Olha isso daqui, cara, olha o que ele prometeu. A gente compra o Acre, que produzia borracha no Brasil, e cria uma estrada de ferro ligando o Rio Mamoré ao Rio Madeira. Qual a importância? A Bolívia é um país que tem acesso ao Oceano Pacífico, mas não tem acesso ao Oceano Atlântico. Ao criar essa estrada, os bolivianos botariam sua mercadoria no Rio Mamoré, depois a estrada ligaria ao Rio Madeira, pegaria o Rio Amazonas, Shazam, você está no Oceano Atlântico.
a Bolívia ganharia dinheiro e ainda teria um melhor crescimento do seu projeto. E aí o acordo foi assinado, então, foi assinado entre esses dois presidentes e foi um sucesso, mais ou menos. Logo depois disso a gente tem a crise da borracha e até hoje o governo brasileiro não pagou totalmente a dívida. O governo na época não pagou, a estrada não foi totalmente completa, eu te conto essa história no próximo presidente, ela não foi totalmente completa, isso gerou uma série de problemas e o Brasil foi pagando aos poucos, mas a inflação já não justificava mais o preço, então no final das contas a gente não cumpriu a promessa na compra do Acre. Você viu aqui então a nossa política externa. Muito bem. Política externa, ok. Ó, cabelo ok, sobrancelha ok. Vamos lá. Política tá ok, economia ok. Política externa ok. Brota no Rio pro desespero dos moradores. Brota no Rio pro desespero dos moradores. Professor, isso ficou péssimo. Eu sei que ficou péssimo. Mas preste atenção. O último grande problema que faltava resolver era a capital do Brasil. A cidade do Rio de Janeiro. Professor, o que tem a cidade do Rio de Janeiro? O que tem a cidade do Rio de Janeiro é o seguinte. A cidade do Rio de Janeiro, de 1870 a 1902, ela dobrou a quantidade de gente que vivia aqui. E além de dobrar, aumentou ainda mais, porque esses eram os registros oficiais. Há quem acredite que ela triplicou. O crescimento foi tão rápido, mas tão rápido, que faltou moradia para as pessoas. Então, os mais pobres que chegavam aqui, os escravos, imigrantes, começaram a morar na rua. As famílias mais ricas que moravam no centro começaram a achar que o centro não era um lugar bom para se morar. Então foi criado um sistema de bonde que ligava o centro até os novos bairros nobres da cidade. Catete, Flamengo, Botafogo, Gávea, posteriormente Copacabana, posteriormente Ipanema. A Zona Sul vai começar a ser ocupada com bonde, luz elétrica, com todo o sistema moderno europeu, da Belle Époque europeia, tudo perfeitamente em ordem. E aqui no centro a coisa vai ficar feia. O povo então desesperado vai começar a ocupar aquelas mansões e vai começar a criar o que nós chamamos de cortiço. Quem entende um cortiço? Imagina a sala da tua casa. Agora imagina que a sala da tua casa seja dividida em 5 cômodos em ripazinha de madeira. Agora imagina que em cada cômodo tem uma portinha, que em cada portinha vira uma família de 5 pessoas. Pô, professor, mas aqui em casa só tem um banheiro. Então imagina, 50 pessoas dividindo um banheiro. Detalhe, os banheiros na época não tinham privada, saneamento básico. As pessoas faziam cocô numa cuia e jogavam do lado de fora da rua. Então a cidade começa a vir cheia de gente, não tinha saneamento para aquela galera toda, eles criavam galinha no quintal, matavam a galinha, jogavam o resto de comida pelo chão, resto de porco, resto de coisa do tipo. Então aquele monte de gente vivendo junto, aglomerado, cheio de fezes de animais, cheio de restos de animal, começou a ser um paraíso de doenças. O Rio de Janeiro então, além de uma cidade lotada, passou a ser um paraíso de doenças, passou a ser um horror. Doenças como varíola, que você depois joga no Google aí, varíola, você vai ver como é que é o estado, como ela acaba com a pessoa, é uma coisa horrível. Peste bubônica, que é a nossa peste negra pelos ratos, febre amarela. Tanta gente morria no Brasil que o médico mais famoso do Brasil, o senhor Oswaldo Cruz, disse: o Brasil é um hospital, tá todo mundo doente. Os navios que chegavam aqui no Brasil para importar, exportar, enfim, trazer mercadorias, eles proibiam que os marinheiros descessem aqui porque o Rio de Janeiro era considerado cidade-morte. Presta atenção, o presidente estabilizou a política, estabilizou a economia, cara, estabilizou a política externa, tá na hora de resolver o problema da cidade. Outro incentivo, a filha do presidente Rodrigues Alves morreu de varíola. Então ele falou: eu preciso modernizar essa cidade, eu preciso acabar com as doenças, eu preciso fazer essa cidade ficar bonita. Ele contratou o engenheiro Pereira Passos, que se tornou o prefeito do Brasil, do Rio de Janeiro, capital, e ele criou então uma meta tripla. Qual era a meta tripla? Meta número 1, modernizar a cidade. Meta número 2, modernizar o porto. Meta número 3, acabar com as doenças. Era a famosa reforma Pereira Passos. Ele queria criar no Rio de Janeiro algo tão bonito quanto era Paris. O objetivo era criar Paris tropical. Como é que você faz isso? Queriam criar avenidas, modernizar o porto. Como é que você faz isso? A ideia do governo foi a derrubada dos cortiços.
Quando você passear pela Avenida Rio Branco, sim, o nome do grande diplomata, quando você passear pela Avenida Rio Branco no centro do Rio de Janeiro, aquela avenida quilométrica e larga, tenta imaginar o seguinte: como é que eles criaram uma avenida se o Rio de Janeiro era todo ocupado? Ali era o lugar dos cortiços. O governo criou uma série de medidas proibindo cortiços, derrubou os cortiços e no lugar dos cortiços criou uma grande avenida. Criou o museu de Belas Artes, criou o teatro municipal, os homens só podiam andar de terno lá, todo mundo elegante. Um homem, quando encontrava o outro, ainda falava assim: Viva la France! Olha, você vê como era a coisa no Rio de Janeiro. O povo era proibido de ir para lá. Em relação ao sanitarismo, como que você combate essas doenças? O governo oferecia dinheiro para quem trouxesse rato morto, imaginando que com isso a população ia matar os ratos. Não deu certo, galera. Que isso, professor? Por quê? Porque o povo passou a criar rato. Sim, o povo passou a criar rato, cara. Tem noção disso? O povo passou a criar rato e vender por aí pro governo. Então aumentou a quantidade de rato. Mosquito. Eles jogavam veneno na água que matava as pessoas. E quando descobriram que isso não dava muito certo, começaram a jogar o veneno na água e esquentar a água para fazer uma fumaça. Era o famoso fumacê, começava ali, na época era na carroça, passava o fumacê. E como é que você acaba com a varíola? Só tem um jeito: vacina. Só que o brasileiro não conhecia a vacina. E o governo, autoritário como era, porque é uma modernização autoritária, obriga a vacinação. E o povo acha aquilo um tanto quanto estranho. Que parada é essa? O governo está me obrigando? E boatos começam a surgir que a vacinação era feita nas coxas. Imagina aquele homem brasileiro do início do século passado. Que absurdo é esse? Vão tocar na coxa da minha mulher? Não. Na coxa da minha filha? Vão me desonrar? Não. Esse governo já tirou minha casa. Esse governo já tirou o que eu tenho. Olha, professor, e aquelas pessoas, hein, que perderam tudo, foram morar aonde, professor? Boa pergunta. Presta atenção. Assim que acabou a Guerra de Canudos, professor, o que isso tem a ver? Presta atenção. Que aqueles soldados voltaram, o governo não entregou guerra coisíssima nenhuma. Que isso, professor? Tá de sacanagem? Sério, pô. O governo não entregou terra coisíssima nenhuma. Os homens, então, para protestar contra o governo, ocuparam um morro que existia atrás do Ministério da Guerra. O Morro do Livramento, do Juramento, ou Morro da Providência. Pegaram as caixas dos canhões, começaram a fazer barracos. Para ajudar naquele local, começaram a plantar a planta mais famosa de Canudos, favela. Aquele primeiro morro com aquela habitação coletiva passou a ser chamada de favela, Morro da Favela. Começava o processo de favelização. Lembra da cruz que eu te falei, da Guerra de Canudos? Ela está até hoje no mesmo lugar. No alto do Morro da Providência tem uma igreja. A cruz que está em cima daquela igreja é a cruz que era a cruz de Canudos, a cruz da igreja de Canudos. O ponto era, assim que o governo derrubou as moradias, as pessoas foram então para as favelas. Morar nas favelas, era onde tinha para morar, porque o Rio de Janeiro agora derrubou os cortiços. Então, imagina, o governo tirou tua casa, o governo tirou tua dignidade, o governo... Cara, agora o governo quer botar um negócio na perna da tua esposa para melhorar. O jornal de oposição falou que a vacina nada mais era do que varíola. Ele só não contou que era varíola em pequena quantidade, ou que era anticorpos. O povo, então, resolveu protestar contra a vacinação obrigatória. E foi nesse caso que aconteceu a famosa revolta da vacina. Movimento contra a vacinação obrigatória, contra a derrubada das moradias coletivas, contra esse processo de modernização autoritária. A coisa foi tão feia que durou, começou no dia 15 de novembro, que é o feriado da República, durou uma semana. Foram revoltas, protestos todos os dias. A população derrubou bonde, botou fogo no bonde. Hoje a gente bota fogo no ônibus, né? Os bondes que eram puxados a burro, a população esfaqueava o burro. Cara, o que o burro tem a ver com isso? É uma coisa que eu não consigo compreender. Por que o povo queima ônibus e por que o povo derruba o bonde, cara? Se ele utiliza esse tipo de transporte. Enfim, mas é o povo na revolta. Ele faz coisas que não dá nem para explicar. O ponto é, o povo fez tudo isso e o governo viu que não dava para fazer o que ele quisesse com este povo. E então o governo resolveu fazer o seguinte: olha, a vacinação não é mais obrigatória. Mas para entrar no colégio você precisava de vacina. Para ter um emprego você precisava de vacina. A vacinação deixou de ser obrigatória, mas de uma outra forma passou a ser. O grande médico Oswaldo Cruz aumentou ainda mais a sua importância
e para poder produzir vacinas para toda a população brasileira, ele começou a criar um grande castelo em Manguinhos, no Rio de Janeiro, que é a nossa querida Fiocruz. Ele morreu antes que ficasse pronta e hoje a Fiocruz faz parte do Ministério da Ciência e é um dos grandes produtores de vacina no mundo. Faz um trabalho com excelência. Meus amores, foi um prazer chegar até aqui com vocês e eu quero que vocês fiquem atentos, porque na próxima aula eu vou te contar o decorrer disso. Como que acaba o governo dele, pontinho, pontinho, pontinho. Continuamos na próxima aula, no mesmo horário, no mesmo local, aqui no nosso Smart. Beijo, galera!